Calebe, um homem de fé, um exemplo de devoção e coragem, um homem de ação. Sua história ecoa através dos tempos e nos inspira a viver com coragem e convicção. Ele não era apenas um líder, mas um visionário que acreditava no impossível. Desde jovem, Calebe demonstrou uma fé inabalável em Deus. Ele sempre buscou orientação divina e nunca se desviou de seus princípios. Ele nasceu na escravidão no Egito, mas nunca perdeu a esperança. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ele manteve sua fé e esperança vivas. Ele se agarrou às promessas de Deus, acreditando que um dia seria libertado. Sua fé era sua força e ele nunca duvidou das promessas divinas. Sua vida nos ensina lições valiosas sobre confiança e obediência, mostrando a importância de permanecermos firmes em nossas crenças. Ele nos mostra que a verdadeira fé é demonstrada através de ações e não apenas palavras. Somos lembrados de que Deus honra aqueles que o honram. Calebe é um testemunho vivo de que a fé verdadeira é recompensada. A história de Calebe é um convite, uma chamada para abraçarmos uma vida de fé. É um lembrete de que com fé podemos superar qualquer obstáculo. Ela nos encoraja a caminhar com ousadia com Deus, a sermos líderes em nossa própria jornada espiritual e a nunca desistirmos, independentemente das adversidades que enfrentamos. Imagine ser um escravo no Egito conhecendo apenas dificuldades. Então Deus intervém. Ele envia Moisés para libertar seu povo. Calebe testemunhou o poder de Deus em primeira mão. Ele viu as pragas que devastaram o Egito. Ele vivenciou o milagre da abertura do Mar Vermelho. Esses eventos fortaleceram a fé de Calebe, mostrando que Deus era fiel, que cumpriria suas promessas e que era digno de confiança. O êxodo do Egito foi um momento decisivo que moldou a vida de Calebe e alimentou sua fé para a jornada que estava por vir. A jornada pelo deserto foi desafiadora. Os israelitas enfrentaram fome, sede e perigo. No entanto, Deus supriu suas necessidades. Calebe nunca vacilou em sua confiança. Ele tinha visto o poder de Deus e sabia que Deus os sustentaria. Ele encorajou seus companheiros israelitas a fazerem o mesmo. O deserto foi um campo de provas que refinou a fé deles, os preparou para as batalhas futuras e os ensinou a depender completamente de Deus. Em cada provação, Calebe permaneceu firme, tornando-se um farol de esperança. Ele lembrava a todos da fidelidade de Deus. Após anos de peregrinação, os israelitas chegaram à fronteira de Canaã, a terra que Deus lhes havia prometido. Mas o medo tomou conta de seus corações. Moisés enviou 12 espias a Canaã com a missão de avaliar a terra e seus habitantes. 10 espias retornaram com um relatório desanimador. Falaram de cidades fortificadas, guerreiros poderosos e descreveram gigantes que incutiam medo, afirmando que os israelitas não eram páreo para eles. O medo se espalhou como fogo pelo acampamento. O povo murmurou contra Moisés e Arão, desejando retornar ao Egito. Em meio ao medo e à dúvida, 2 vozes se levantaram em oposição. Calebe e Josué exortaram o povo a confiar em Deus. Eles reconheceram os desafios, não negaram a presença de gigantes, mas enfatizaram o poder e as promessas de Deus. Podemos vencê-los, declarou Calebe. O Senhor está conosco, Ele nos dará a vitória. Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. O povo escolheu acreditar no relatório negativo e se recusou a ver a oportunidade diante deles. Deus ficou entristecido com a falta de fé dos israelitas e decretou que eles vagariam pelo deserto por 40 anos. Apenas seus filhos entrariam na terra prometida. No entanto, Deus honrou a fé inabalável de Calebe e lhe prometeu uma herança especial. A terra que ele havia espiado, Hebron. Hebron era uma região montanhosa, habitada por gigantes, mas Calebe confiou que Deus o ajudaria a conquistá-la. Ele se apegou à promessa de Deus.
Essa promessa sustentou Caleb durante os anos de peregrinação no deserto, servindo como um lembrete da fidelidade de Deus. 40 longos anos. Os israelitas vagaram pelo deserto. Uma nova geração surgiu, uma geração que aprendeu a confiar em Deus. Ao longo desses anos, Caleb permaneceu fiel. Ele nunca reclamou nem duvidou das promessas de Deus. Ele serviu como um exemplo brilhante para os outros. Ele orientou Josué, o novo líder escolhido por Deus, incutiu nele a importância da coragem e da obediência e o preparou para liderar os israelitas em Canaã. A fé inabalável de Caleb durante esses 40 anos é um testemunho de sua confiança em Deus e serve de inspiração para nós hoje. Finalmente, chegou a hora de os israelitas entrarem na terra prometida. Josué, agora seu líder, preparou-se para a conquista de Canaã. Caleb, aos 85 anos, aproximou-se de Josué. Ele o lembrou da promessa de Deus e solicitou a terra de Hebrom como sua herança. Josué, honrando a fé de Caleb e a promessa de Deus, atendeu ao seu pedido. Ele abençoou Caleb e o enviou para reivindicar sua herança. O espírito de Caleb permaneceu forte e corajoso. A idade não havia diminuído seu zelo. Ele estava pronto para lutar pelo que Deus havia lhe prometido. Caleb, cheio de fé e vigor, partiu para Hebrom. Ele enfrentou os gigantes com a mesma coragem que havia demonstrado 40 anos antes. Ele liderou sua família e seguidores na batalha. Eles lutaram bravamente, confiando na força de Deus. E eles foram vitoriosos. Caleb expulsou os gigantes de Hebrom e reivindicou a terra como sua herança, cumprindo a promessa que Deus lhe havia feito anos antes. Essa vitória foi um testemunho da fidelidade de Deus, mostrando que Deus honra aqueles que confiam nele e provando que com Deus nada é impossível. A história de Caleb é um poderoso lembrete da fidelidade de Deus. Deus cumpre suas promessas, não importa quanto tempo leve. Ele é fiel e verdadeiro em todas as suas palavras. Ele honra aqueles que confiam nele, aqueles que colocam sua fé e esperança em suas mãos. A confiança em Deus nunca é em vão. Ele dá força ao cansado, renovando suas energias e dando-lhes a coragem para continuar. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente. A vida de Caleb foi uma jornada de fé, uma caminhada constante com Deus, enfrentando desafios e superando obstáculos. Da escravidão no Egito à vitória em Canaã, ele permaneceu firme, nunca perdendo de vista as promessas de Deus. Ele viu a mão de Deus em cada passo do caminho. Sua história nos encoraja a viver com fé inabalável, desafiando-nos a confiar em Deus diante das adversidades. Caleb nos mostra que a fé verdadeira é recompensada, e inspirando-nos a reivindicar a vitória que Ele tem para nós. A vitória que vem de uma vida dedicada a seguir a vontade de Deus. O legado de Caleb vive não apenas como uma história antiga, mas como um exemplo vivo de fé e perseverança. Sua história continua a inspirar gerações de crentes, lembrando-nos de que, com Deus, todas as coisas são possíveis, que possamos seguir seu exemplo e confiar plenamente nas promessas de Deus. O legado de Caleb se estende muito além de sua vida. Ele é uma figura que transcende o tempo, cujas ações e fé continuam a influenciar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Sua história continua a ressoar com pessoas de fé hoje. Em cada página da Bíblia, encontramos exemplos de sua coragem e determinação, que servem como um farol para aqueles que buscam orientação espiritual. Ela nos ensina lições valiosas sobre coragem, perseverança e confiança em Deus. Através das provações e tribulações que enfrentou, Caleb mostrou que a verdadeira fé não vacila, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A fé inabalável de Caleb, mesmo diante da adversidade, serve de exemplo para seguirmos. Ele nos mostra que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos. Ele nos lembra que Deus é fiel às suas promessas
mesmo quando enfrentamos gigantes em nossas próprias vidas. A história de Caleb é um lembrete constante de que a fé pode mover montanhas. Sua história nos encoraja a viver com ousadia e convicção, desafiando-nos a dar um passo de fé, sabendo que Deus lutará por nós e nos conduzirá à vitória. Caleb nos inspira a confiar no plano divino, mesmo quando o caminho parece incerto. A vida de Caleb é um testemunho do poder da fé. Ele nos mostra que a verdadeira força vem de uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas. É um legado que continua a inspirar e encorajar gerações vindouras. A história de Caleb é uma prova viva de que a fé pode transformar vidas e deixar um impacto duradouro para as futuras gerações. Se você gostou da história de Caleb, dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal para assistir mais vídeos. Isso me incentiva a criar mais histórias interessantes contidas na Bíblia Sagrada. Obrigado.